E estamos ao vivo! Yes! Biro, enquanto eu compartilho aqui. Cara, tava com saudade. Pulou uma semana, parece que faz um mês. Vamos lá, eu também. Cheguei a ficar nervoso agora um pouco antes de entrar. Estava desacostumado. Estava Que legal! desacostumado. Gente, a de hoje é muito especial. Diz aí, Dívia. Nossa, nossa, emocionante, emocionante. A live linda, uma pessoa linda, com muita história. Você fica assim, fiquei muito. Sabe quando você encontra um ídolo, assim, uma pessoa que você realmente já ouviu falar muito, né? E daí você encontra essa pessoa e ela começa a contar com uma super simplicidade a história dela, mas assim, com uma proximidade com o Osho, né? Que a gente. Nossa, fiquei tão tocada, tão emocionada com as palavras dela, né? Então, para quem não sabe, a nossa convidada, nós fizemos uma gravação com ela por conta da instabilidade na internet, ela só podia fazer de manhã. Então, a gente fez às 8 horas da manhã, vocês vão ver que a luz está diferente e tal. Mas Sim, foi muito interessante, muito rica, e a gente adorou fazer e adorou depois trabalhar na edição do vídeo também, uma maravilha. Aliás, queria desde já agradecer os nossos parceiros das é lives, verdade, é verdade. o Miguel Fine, que trabalha com toda a arte da divulgação, a Marisa Rotenberg, que trabalha com as edições de áudio e vídeo, Sim, e sim. mais as pessoas que, enfim, que nos apoiam, que nos ajudam, que nos dão informações, nos dão indicações. Eu não vou citar o nome de nenhum para não cometer injustiça, porque são vários. Sim, Então, fica o sim, meu agradecimento sincero aqui para todos que têm nos ajudado, colaborado. é Enfim, importante, e a gente tem esclarecimentos para fazer também, né, Didi? Você quer é falar? verdade, é verdade. Vou falar assim. Bom, essa é uma iniciativa nossa, individual aqui, individual de cada um, né? Mas é uma iniciativa nossa que não está vinculado a nenhum centro do Osho oficial. É importante deixar claro que isso é um compartilhar entre amigos, uma aproximação, né, de amor, de história, de uma decisão de vida, né, Viro? E é essa a nossa ideia, compartilhar esse amor por Osho, mas que profissionalmente não tem vínculo nenhum com nenhum centro oficial A do gente Osho. não é porta-voz, a gente não representa e não há nenhum porta-voz oficial do hoje, somos apenas amigos. Nós estamos na 18º 18ª. encontro. Yes. Achamos que ia ser só um É, e é, já estamos aqui e a gente, enfim, a gente faz porque a gente adora fazer e porque isso. a gente tem recebido cada vez muitos retornos muito lindos das pessoas que nos assistem, que estão com a gente. É, Então, é, obrigado também a todos os é, parceiros. isso. Todos são muito bem-vindos sempre. E a gente está adorando tê-los aqui, a gente formando esse encontro para falar de Osho, né? Tanta significância, tão importante a gente ter esse contato real, de histórias reais de cada um, vivências puras, e a gente vai trazer aqui mais uma, cheia de mensagem profunda, bonita. Enfim, um último esclarecimento também, Didi, antes da Fala, gente amor. mostrar a nossa convidada, que eu acho que já deve estar assim, Nem não vejo a hora. essa convidada aí, movimentar essa samara logo e tal. Vocês estão enrolando. É que a gente, o critério de escolher os nossos convidados é É legal pura você falar. intuição. Não tem nada a ver de a pessoa ter estado ou não na presença física do Osho. A Dívia está aqui o exemplo. É, Então, e muitos outros que virão por aí, porque o Osho continua pegando gente cada vez mais. Tá é bom? verdade. E cada vez mais próximo. E cada vez Isso. gente mais linda. A gente puxa o novelo e vai vindo. Vem vindo e vem vindo e vai acertando, vai fazendo. Então, é quase que intuitivamente, espontaneamente, a gente vai lidando com os convidados que chegam.
né? Então tá, Didi. Vamos dar a partida no nave. Não vou pôr. Mudei de ideia, vamos bater papo aqui mais um pouco. Não, não posso. Olha, gente, é uma live de 1 hora e pouco, tá? 1 hora e 19, eu acho. Então fica até o final, é lindo, tá? E no final a gente vai aparecer só para dar um tchauzinho para vocês, tá? E aí vamos lá, Dívia. Deixa eu lá. É aqui, aqui e aqui. Ah, eu tenho que aqui, ó, desativar som e vídeo. Boa live a todos. Nos encontramos no final. Espero que vocês gostem tanto quanto a gente. Oi, gente. Parece que estão sem som, né? Vou dar uma olhada aqui, vamos tentar de novo. E é assim que é, tá bom? Lá vai. Avisa se está com Estamos aqui por mais uma conversa, um bate-papo com uma pessoa muito, muito querida e especial, mencionada por muitos terapeutas deste Brasil e do mundo, e que veio bater esse papo gostoso de histórias com Osho conosco. Né, Abiro? Conta aí. Então, aqui estamos com uma pessoa que é referência também aqui para muitas pessoas fizeram treinamentos com ela. Isso a gente vai falar agora no decorrer dessa conversa. Samvara, querida, muito bem-vinda. É um prazer muito grande falar com você. Muito prazer estar aqui com vocês, muitos queridos. Obrigada pelo convite. Tá? Como a gente estava mencionando, as histórias que vocês viveram, né, os sannyasis que realmente tiveram contato com Osho, elas são de cada um e elas estão se perdendo aos poucos, né? E a gente quer, com esse bate-papo gostoso, resgatar essa essência para que as pessoas também tenham a oportunidade de ter a ótica da vivência pessoal de cada um. E a primeira pergunta que a gente faz nessa live, que é nessa conversa gravada aqui, é que como foi que Osho te pegou? Como foi o seu encontro com Osho? Uhum. Então, como ele me pegou? Eu fui para Pune, porque eu tive um relacionamento e meu companheiro foi para a Índia para estudar mais yoga. Ele foi da linha de yoga. E, então, lembro que foi o tempo que não existiu internet, só as cartas. Então, chegou a carta um dia que ele, então, achou uma pessoa muito especial e justamente Osho, nesse tempo ainda Bhagavan, em Pune. E Pune, que isso... né?
em Puna 1. E assim ele então mudou a vida dele, que ele vai voltar para a Alemanha, vender a casa dele para voltar e viver em Puna. E assim eu me preparei para voltar com ele. Então, eu, neste tempo, fui na universidade fazendo psicologia e religião comparativa. Mas eu fiz todos os papéis que você precisa e assim você tem, tipo, 3 meses de folga que você pode viajar. Então, assim foi. Eu fui com ele para Puna. E, então, eu não tive intenção de tomar sonhas. E quando você, neste tempo, foi em 77, quando você chega lá, você teve darshan com Osho, que é um encontro, ele toda noite fez esses encontros. E, então, mas foi não um encontro de sonhas, foi um encontro que ele fala, bem-vindo. E, então, você quer ficar quanto tempo, o que você faz, e para dar grupos. Então, ele me deu os grupos, e assim ele falou, e o que você acha de tomar sonhos? Eu falei, sim, mas eu acabei de chegar, mas eu quero pensar mais, e saber mais, estudar mais. Ele falou, sim, tudo bem, mas sabe, quando você vai pensar e pensar e pensar, então, e finalmente toma a decisão, isso é uma decisão da mente e não do coração. Quando você toma agora, você simplesmente se joga no espaço da consciência ilimitada. Você se joga no não conhecido. E assim você abre isso. Então, ele me pegou assim, porque será estúpido que eu não tomo neste momento. Então, eu saí sannyasi. Então, Eu entrei em roupas verdes, não em laranja, porque não foi ideia de tomar sannyas, né? É assim eu tomei sannyas. E foi o Osho que te convenceu a tomar sannyas. É para riscar, não seguir a mente, mas seguir a camada mais profunda. Então, na verdade, isso já aponta completamente para o caminho dos sannyas. Então, a mudança da mente para não mente. Essa decisão da mente para não mente é já apontando para todo o caminho de sannyas, né? Isso. Porque isso é a coisa essencial. Na minha vida, eu, desde pequena, fui primeiro muito católico, depois entrei no Zen. Então, uma busca muito forte, mas indo então para a universidade, eu sempre pensei que tem a ver que falta conhecimento. Então, eu coloquei muita energia no estudar, no pensar, falta coisas. Então, eu fui para uma coisa, para outra coisa. Então, você precisa crescer como pessoa, mas isso tem a ver com saber. Pronto, neste momento ele me pegou. E saber, então, é toda a área da mente. Mas a vida é muito mais do que um saber. E foi, então, essa mudança de saber para ser. E assim foi a trilha toda, né? Isso é o caminho. E demora, porque a gente investe tanto no saber. E, na verdade, o caminho é muito mais simples. Você saiu da Alemanha, né? Seu país de nascimento, é isso? E você foi para Puna, enfim, com o companheiro. Você teve alguma espécie de choque ao chegar lá? Porque Puna 1 é aquela gente toda que parecia que tinha saído toda do festival Woodstock e tinha ido para lá, né? Os cabelos compridos, as barbas, as reminiscências do movimento hippie, né? A contracultura, tudo esse caldo estava lá em Puna nesse momento, né? Você teve alguma espécie de choque ou não? E, na verdade, só para chegar em Nova Delhi,
foi um ponto muito forte, porque assim como outras culturas, você está enfrentando muito mais com seu condicionamento, né? E chegando em Índia, e de repente eu me dei conta que na educação na Alemanha, você é treinado muito forte. Eu deveria ser mais inteligente, eu deveria ser mais bonito, eu deveria ser mais magro, eu deveria ser mais... Assim vai. E sempre você não é bom o suficiente. Então, em Índia, tudo é possível. Então, você está vendo tudo isso nas ruas. E, acreditando ou não, eu tive um relaxamento muito profundo. Tipo, tudo bem. Então, chegando em Pune, a gente foi primeiro para Ladakh, porque meu namorado falou, a gente precisa viajar primeiro, porque quando a gente chega em Pune, nunca mais a gente quer sair. E assim foi, né? Então, a gente foi primeiro para Ladakh e depois para Pune. E nunca mais saiu, né? Então, em Pune, a coisa... Eu não era hippie, né? Eu era menina bem bonitinha, né? Alemã, estruturada. Uhum. Sim, sim. Eu acho que meus pais não falaram a mesma coisa, porque eu tenho uma irmã e eu sou a pequena, e eu quis sair. Eles quiseram que eu ficasse na Alemanha e abrir consultório, casar e tudo. Não, eu fui para a Índia. Eu cheguei também na Alemanha, de um povoado pequeno, né? E assim foi para a Índia, foi para os Estados Unidos. Assim meus pais relaxaram. Mas depois foi para a América do Sul. Então, de novo, com preocupação. Né? Então, eu acho que minha vida foi muito forte para meus pais. Né? Mas, então, chegando em Pune, eu gostei. Eu gostei muito. Esta abertura para o mundo, porque é uma maneira muito bacana para ver, para aprender, viver com culturas do mundo todo. Quando você faz um trabalho com um japonês que não está enxergando problema nenhum, onde você enxerga muito problema, você está vendo que tem a ver com você, né? E com seu condicionamento, né? Sim, Então, né? O espelho interno grita, né? Fica mais evidente. Você tinha quantos anos nessa época? Curiosidade. 24 anos. Já tinha feito a faculdade, então, né? Já tinha... Mas não terminei. Então, eu fiquei mais do que 3 meses, fiquei 6 meses. E perguntei, acho, então, a situação é assim, só precisa terminar a universidade, mas depois de ouvir você, parece uma maneira não autêntica de aprendizagem que a gente é aprendendo nas universidades, porque é muito intelectual, sabendo quem fez o que, assim vai. Mas ele falou, volta, termina. E eu não voltei. Eu fiquei mais 3 meses, perguntei a mesma coisa, e ele respondeu a mesma coisa, e assim eu terminei a universidade. E eu nunca trabalhei oficialmente como psicólogo, mas, para falar a verdade, foi muito útil para mim, para ter um título, né? Então, no mundo é diferente quando você tem um título na universidade, né? Então, estou super grato que hoje me deu este empurrão, né? Uau, Samvara, é difícil a gente encontrar pessoas que viveram nessa época de 77 que falaram tão assim dessa proximidade com o Osho. Você pode contar um pouco mais, assim, para tirar a nossa curiosidade, de como era a rotina dessa época em Pune com o Osho e como é que era essa estrutura menor do Osho, né, do começo de tudo? Mas em 77 já foi grandinho. Tá. Então,
a rotina foi que você foi, então, para o satsang de manhã, ele falou, então, várias horas, foi delício. E depois, então, você fez grupos, ou quando você ficou mais tempo lá, então, integrado na estrutura do ashram, você trabalhou. E na noite, então, ele de darshan, e cada pessoa ganhou então, 2 vezes no mês darshan, uma vez energy darshan, outra vez então com perguntas. Se você não teve darshan, então você ficou então na meditação, na sala de meditação, né? Uau! Então, nosso trabalho foi nossa meditação também, né? Eu falei no começo, né, sobre como o Osho me pegou e como isso, então, é a essência, né, do movimento. Porque todo dia, na verdade, Osho falou sobre meditação, né? E todo o discurso ele apontando. Mas, na verdade, eu acho que com essa idade muito jovem, a gente não ouvia tanto. Que foi o magnetismo, na verdade, foi esta energia da celebração que Osho colocou. Então, em muitas pessoas do mundo todo, é a coisa de muitas jovens, é muito música, é muito, então, essa energia de se trabalhar, mas tudo neste contexto da celebração, diferente do que outros movimentos. E o caminho espiritual sempre foi uma coisa mais séria. E eu acho isso foi o sal que o Osho usou para, então, chamar todo mundo. E assim, com essa celebração, com essa energia também no trabalho, para pegar tudo como viver o momento e com energia de celebração, que significa, né, dar seu amor para a coisa, para ver a beleza da coisa. E assim, então, as pessoas devagar chegaram mais e mais no espírito da meditação. E Osho criou todas essas meditações mais ativas para a gente deixar a atenção e tem a possibilidade de simplesmente ser e ficar em silêncio. Mas, então, quando você olha todos esses grupos intensivos e todos esses encontros e viver com relacionamento, e, no fim fica essa mudança da mente para não mente. Maravilha. Então, eu acho, de uma maneira homeopática, todo mundo aprendeu isso. Então, isso é meus conceitos, minhas ideias, minhas identificações. Mas qual é o pano de fundo? Né? Então, tudo acontece com este espaço e silêncio atrás. Então, a gente aprendeu a fazer esta mudança. E eu acho isso acontece com muitos sannyasis, agora com mais maturidade, que a gente aprendeu facilmente este shift, né? Então, é simplesmente mudar dos pensamentos para não pensamento. E eu acho o pulo do gato, na verdade, para perceber, quando você percebe, então eu, a pessoa assim, 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 também é um pensamento. Olha, Então, estou em silêncio, né? Aquele momento que você fala, uau, que silêncio! Aí você, acho que não, não é? No momento que a gente aprende para simplesmente ver este eu, é simplesmente um pensamento também. E quando você deixa, o que está sobrando? E assim,
não falta nada. Você está na pulsação da vida em si. Tudo funciona. Todo nosso corpo funciona. Vai tudo automática. Você está vendo que não é este eu criado está fazendo tudo. Que está, então, aqui dirigindo e organizando toda a sua vida. Não, tudo está acontecendo, pulsando. Então, este equilíbrio, este entendimento, graças à maneira como Osho ensinou a gente, apontou, eu achei acontecendo agora para muitas pessoas, né? Sim. Samvara, eu sempre recordo, às vezes, do Osho falar, ainda bem que vocês não precisam lembrar de respirar, porque eu possivelmente daria problemas. Conta para a gente o significado do teu nome e o que se seguiu depois. Depois você saiu de Pune, foi para a Alemanha, foi para o Rancho Rajneesh nos Estados Unidos. Como é que foi a sequência? Mas primeiro o nome, qual o nome completo e o significado? Então, ele fala, eu dou este nome, Mahadeva Samvara, para você. E Deva significa divine, e Samvara significa discípulo. Então, para não seguir a mente de novo, então seguir esta pulsação da vida. Então, mesma coisa, é muito simples, né? A gente apontando sempre para esta mesma coisa. E é assim para a minha vida, né? E, então, de Pune, eu fiquei até depois que eu terminei a universidade, foi simplesmente fazer os exames, foi 3 meses, e eu voltei para Pune. E, em Pune, eles me convidaram para fazer treinamento de renascimento, porque o grupo já foi cheio, mas eles falaram, a gente não tem suficiente pessoas para trabalhar com o renascimento. Você não quer fazer a formação e trabalhar no ashram com isso. Assim foi. Depois da formação, todo dia eu fiz 5 sessões ou grupos. É assim, a minha vida foi muito na direção do renascimento, né? E renascimento foi um dos grupos que eu ajudei para muitas pessoas no começo, porque você vai alcançar uma abertura muito bacana e profundo. Então, eu estou trabalhando com mais de 40 anos com renascimento e é sempre uma surpresa que é tão forte essa técnica, né? E para muitas pessoas é a primeira vez que as pessoas conectam com o espaço da consciência ilimitada. Né? Porque normalmente as pessoas conectam talvez no orgasmo, ou quando eles se apaixonam. Mas é para, sem ninguém lá, só você respirando, encontrando isso dentro de você, e isso é muito especial para as pessoas, né? Eu agradeço a Osho por ter te ensinado o renascimento, porque através desse veio teu, que ensinou o Sananda e o Cálice, eu cheguei no renascimento. Há 25 anos eu também trabalho com renascimento, porque para mim é a grande... É a chave para você realmente ter isso que você falou, esse espaço ilimitado dentro de uma sessão, e que não há dúvida que você chega nesse espaço. Então, te ouvir falar, né, eu fico assim, meio um pouco babando por você, mas assim, agradecida, sem mas muito bom reconhecer a pessoa que fez o caminho, que chegou até mim, lá na ponta, né? Isso hoje a gente se conhece. Mas justamente o renascimento é muito bacana, porque a pessoa não pode projetar em você. Não foi eu que respirei, né? Foi você. Eu só ajudei que você entra no processo, mas então sua respiração é espaço dentro de você, nada de fora, né? Perfeito. Então é muito bacana. Samvara e Divya, eu estou vendo assim, a Samvara vendo os frutos do seu trabalho aqui já numa terceira geração, né? Isso é bacana.
É só para quem não conhece, assim, como é que você poderia definir, assim, eu sei que é difícil, mas explicar um pouquinho o que é o renascimento para quem não conhece, que está nos assistindo. Então, não é difícil, porque é uma técnica super simples, simplesmente inspirando, expirando, conectando a inspiração e expiração, não fazer pausas. E você respire via boca aberta, e, especialmente no começo, porque assim você vai limpar mais as camadas emocionais e simplesmente continuando isso, respirando mais forte do que normalmente na inspiração e relaxando com a expiração. É assim, você vai, tipo, é assim, se forma um círculo, tipo, você cria energia, tem um desfazer das tensões em uma fase de relaxamento. E cada sessão é completa, você tira uma camada de tensões, mas você pode ir com uma sequência até o momento do nascimento, que foi o primeiro impacto de um estresse, né? Claro. Então, assim, você solta todo esse padrão de segurar as padrões com respiração. É muito simples, né? Porque quando a gente tem medo de sentir algumas emoções, todo mundo sabe isso, ninguém ensinou isso. Todo mundo prende respiração, respire menos. E assim, essa energia fica travado dentro do nosso sistema. E simplesmente para abrir a respiração, você pega tudo essa coisa que você colocou embaixo do tapete. Então, o único truque, você respire e sente, respire e sente. Não é um esporte para respirar o mais forte possível, não. A combinação de respirar e sentir. E assim você tem uma limpeza muito forte no tempo bem curto. A maioria das pessoas chega na coisa do nascimento em 10 sessões. Então, você limpa todas as coisas da vida toda, né? Você sabe que na minha primeira sessão eu cheguei no meu nascimento. Eu tive um trauma muito forte. Uau! Muito. Eu nasci de 7 meses, eu tive acidose, que é aquela respiração, né? Fiquei 13 dias com essa respiração. Enfim, é um traumão grande. E na primeira sessão eu fui arremessada para essas imagens, para essa dor. E esse foi meu impacto com o renascimento. Foi aí que eu falei: isso eu quero para minha vida, né? Eu quero justamente me curar. Primeiro sempre foi para mim, depois foi para os outros. É Né? assim Então, precisa ser, né? E o nome renascimento, porque a pessoa pode limpar este momento do nascimento, mas cada sessão, na verdade, é um renascimento, porque você limpa uma camada de tensão, né? é, é uma É técnica. muito bom que foi tão útil para você. Ah, O segredo na terapia, você pode levar as pessoas justamente até onde você energeticamente liberou. Por isso, você precisa caminhar seu caminho primeiro. Porque quando você tem medo de algumas coisas, você não pode ajudar as pessoas que têm este medo, porque vai inconscientemente parar neste momento, né? É Então, verdade. cada pessoa precisa se trabalhar, né? Sim, a perfeito. renascimento é a minha prática semanal, vamos dizer assim, de me cuidar. E Tá. sempre que também sinto que estou tensa, ansiosa, eu faço uma sessão de renascimento comigo, e às vezes em 30, 40 minutos eu já estou diferente, podendo ver as coisas com mais clareza. Muito bom. Realmente ela é uma meditação. No fundo, ela é uma meditação terapêutica, mas É, sim. Então, no Renascimento, as primeiras sessões são muitas vezes dramáticas, para limpar justamente todos os assuntos difíceis na vida de cada um. Mas o que mais você faz, assim se torna uma meditação naturalmente.
Não tem mais assuntos, não tem mais grandes tsunamis de emoção, não tem mais sensações de dor, de tensão no corpo. É assim um caminho natural para a meditação. O corpo respira quase que sozinho, a respiração do renascimento, o corpo, depois de muita prática, né? Mas é muito relaxante, muito relaxante. Só para explicar, mais uma vez, muitas das pessoas que nos assistem não conhecem muito essa linguagem, os termos e tal. Essas sessões, o que parece óbvio para a gente, talvez não seja para todos que nos veem. Essas sessões, normalmente, você faz assistido por um terapeuta que já é experimentado. É isso? A pessoa não vai lá sozinha em casa começar a respirar, né? Especialmente, justamente, as primeiras sessões. Eu, pessoalmente, não acho que é perigoso, mas que vai acontecer no momento que a pessoa conecta com uma coisa difícil, uma sensação difícil, uma emoção difícil, a sua mente vai falar, serve para hoje, e você vai parar. Então, nada vai acontecer, a energia vai integrar de novo, mas você não vai transformar. Então, isso é o perigo. Então, quando você tem uma pessoa experiente no seu lado, e especialmente até você vai limpar a coisa do nascimento, depois não tem problema nenhum para fazer sozinho. Mas eu acho as pessoas simplesmente, quando você não tem experiência, você não vai fazer. E formalmente acontece assim, você chega então para um profissional que ele vai explicar a técnica e fica no seu lado para dar suporte. Mas a respiração em si, a pessoa precisa fazer, senão o trem não sai da estação, né? Gostei do trem da estação. Eu tenho uma outra, vamos pular agora de um assunto para outro, que é um grupo que eu tenho muito carinho também. Fiz algumas vezes, uma experiência muito profunda, que foi o Kyoshe. Que maravilhoso! Eu Uau! fiz, olha, uma brasileira no carnaval tirar uma semana para fazer Kyoshe é muito estranho. E ainda fazia dieta de arroz integral, porque eu optava realmente por fazer uma limpeza mais total, e eu fiz alguns com Calis, né? E eu queria ter essa curiosidade de saber como foi o Kyoshe, como chegou o Kyoshe na sua vida. E como eu falei no começo, eu comecei meu caminho com meditação Zen. E então foi para Osho, em Índia. E, então, isso já foi quando eu vivi aqui em Brasília. Então, eu cheguei em Brasília e trabalhei muito. Cada fim de semana numa outra cidade, depois de 5 ou 6 fins de semana fazendo uma formação em renascimento. Então, foi um dia, depois de uma formação em renascimento, eu aluguei o lugar para relaxar uma semana lá. E eu percebi alguma coisa não está certo. Eu estou ensinando relaxamento e bem-estar, mas eu, personalmente, estou ficando mais estressado com tanto viagem e trabalho. Eu trabalhei neste tempo em Brasília, na Alemanha. E assim eu lembrei este corrente do Zen, que na maneira tradicional eles é fazendo 3 meses um retiro, né, de meditação Zen. E assim eu olhei as datas e foi de Brasília diretamente para Rhode Island, para uma monastéria do Zen coreano, e fez estes 3 meses. E, na verdade, foi muito profundo, porque quando você faz 3 meses, você vai para lugares que normalmente você não toca. Mas eu saía lá e pensei, uau, foi muito bom, uma vez na vida, então tudo bem. Sim, mas sim. Eu Você foi para outro extremo, né? Com os 3 meses.
É muito Eu bom. voltei e depois de um mês eu recebi um convite do Osho para trazer esta técnica. Ele trouxe técnicas antigas para Pune de novo. Então, para levar isso para Pune. Então, isso é outra coisa, quando você faz o processo para você, do que para segurar um retiro de 3 meses. Então, eu fui para Hawaii treinar com uma outra pessoa, com uma mulher de Popsonim, e voltei, e então foi justamente em novembro de 89 que foi então para Pune para organizar um retiro de 3 meses. É engraçado, porque foi muitos brasileiros nesse retiro. Eu tenho uma amiga aqui que fez também, a Racile, que fez com você esse retiro. Então, foi o ano que, então, em janeiro de 19, Osho saiu do corpo. E, gente, então, no fim dos 3 meses. Então, eu acho, para todos nós que ficaram nesse retiro, foi muito forte, porque você não fala, você fica em silêncio os 3 meses. E, então, a gente indo para toda esta celebração da, da, da morte, do enterro, foi super profundo para nós. E para ver é justamente que tem forma e não forma. Isso. E que foi a forma do Osho, mas não para onde ele apontou. A essência que é a mesma em todos nós, né? Então, mas para mim foi muito especial, porque eu acho ainda, então, quando eu comecei, a gente mandou a agenda e ele, então, porque eu mudei um pouco do tradicional, né? Colocando a Kundalini dentro do processo, e então as citações do Osho. E, então, foi tudo orientado dele mesmo. E assim eu senti como um presente que ele me deu, né? Este convite do Kyonche. E com este convite do Osho, eu, nos próximos 2 anos deste momento, eu sentei 2 anos no Kyolche, nos retiros. Porque quando você é a liderança, também a coisa básica que você entra em meditação e segura o espaço e faz orientações, mas a coisa principal, você senta na meditação. Então, ele conseguiu que eu fiz um Kyolche de muitos meses, porque eu voltei, fez aqui em Brasil, fez 3. No primeiro ano, voltei para Pune, fez de novo, voltei. Então, é assim, 2 ele... anos. E nos primeiros, né? Uhum. É assim, Renascimento e Kyolche ficaram minhas ferramentas principais, né? Quando a pessoa chega para terapia individual intensiva, eu uso várias técnicas, mas então Renascimento, Kyolche é minhas técnicas principais, né? Que lindo. Tudo via convite, né? Oi? O Renascimento foi convite e Kyolche foi convite. Convite. Oxo, né? Samvara, o papo vai abrindo janelas, né? Eu costumo chamar de papo Windows. Você abre uma janela, abre outra. Windows 10. Windows 10, papo Windows 10. Voltando um pouquinho, a gente pode voltar no Renascimento e Kyolche, mas eu queria saber um pouco da sua história, 2 coisas. Primeiro, como é que foi a reação dos amigos e da família quando viram lá você de vermelho e de mala? Como é que foi isso? Qual foi o impacto? Você volta para a Alemanha já daquela, né, com esse novo layout, né, com esse novo jeito de ser e tal. Como foi a reação da família? E depois eu queria que também você falasse um pouquinho do período do rancho. Se você esteve lá, como é que você enxergou aquele processo?
Então, quando voltei sannyasi em Laranja com Mala, foi justamente quando foi um jornal bem famoso, popular, chama Bild-Zeitung, o escândalo de Puna. Então, o que acontece, que lá... Então, é um jornal barato que simplesmente sempre aponta para escândalos. Então, foi uma atriz alemã que foi para lá, então foi coisa escandalosa. Então, todo mundo na Alemanha sabia, tipo, as drogas e a sexualidade. Então, todo mundo na Alemanha, quando você chega em Laranja com Mala, sabia. Então, as pessoas apontando o dedo e não sabia o quê, porque não estou lendo este jornal. Então, assim foi minha volta. Uau. E indo para a universidade fazendo então os exames, né? Então, em conexão com família e amigos foi um pouco forte, porque muito muito impactante para ver que seus amigos de coração de repente vão rejeitar você, porque você está experimentando uma coisa. Como Uma coisa pode? boa, uma coisa maravilhosa, uma descoberta de vida. Mas em Alemanha eu acho que tem um outro aspecto forte, especialmente para a geração dos meus pais, que eles falaram: como você pode repetir uma experiência de seguir alguém? Porque, né, eles são da geração das guerras. Sim. Então, mas para explicar, isso não tem nada a ver com uma coisa de fora. Isso é simplesmente uma pessoa que é apontando você para riquezas dentro de você, para você olhar para outros aspectos dentro de você. Ele não quer nada de ninguém. Né? Então, para justamente o oposto de uma liderança externo, né? Mas Sim. então foi forte porque é muito rejeição, não entender, e depois de alguns anos então mudou. Até meu pai, quando ele me viu, ele tirou a esperança de mim, porque ele falou: eu quero meu sangue vai ficar com minha propriedade e não que você vai dar tudo para um guru. Então, mas então, assim, eu acho todo mundo aprendendo com uma situação assim. Eles e eu. No fim, tudo ficou bem, né? Então, e vendo que a pessoa não ficou doido, a pessoa está ficando mais amoroso, mais maduro. Então, é diferente, né? Mas no começo foi forte. Esse tipo de coisa a gente experimentou muito, quem viveu principalmente a época, porque tinha toda a exposição com a roupa, o vermelho, o mala. Eu, como advogado, trabalhando no escritório, eu, por sorte, em São Paulo, eu tive uma espécie de ninho, assim, porque a pessoa que me convidou para trabalhar, ela tinha muita tolerância comigo, gostava muito de mim e aceitou que eu usasse aquelas cores e tal. Tinha uma foto do Osho na minha sala, no escritório, mas ele meio que me preservava, me deixava lá num canto, porque aquilo eu perdi trabalhos por conta disso, né? Por conta isso muito normal, acho que aconteceu com todos nós. Mas então, em conexão com o trabalho, eu nunca trabalhei, então, oficialmente, ou no escritórios, ou nas clínicas, então, sempre freelance. Então, é sempre com a linhagem do Osho. Então, eu não tive problema, justamente porque chamando pessoas, seres com mente mais aberta, né? Perfeito. Agora sobre o rancho. Achou seu meio. Mas vamos lá. Sobre o rancho. Então, no rancho. E só agora, quando eu vi o Wild Wild West, eu sabia algumas coisas. Quando você viveu lá, você não sabia. E na verdade, eu acho que todo mundo lá no rancho viveu
as próprias aprendizagens completamente diferentes. E, então, todo mundo foi nessa panela de pressão de se trabalhar, sempre com esse foco de se trabalhar. E foi muito rico. Lembra que eu falei em Puna as várias pessoas do mundo todo? Lá no rancho ainda foi um avançado. Porque o que aconteceu? Que com esse projeto doido, chamar as pessoas da rua, dos Estados Unidos, de todos os lugares, então você trabalhava com essas pessoas. E normalmente uma pessoa como eu não tem essa possibilidade para trabalhar com um cara que é vivendo 10 anos na rua. Eles têm uma outra aprendizagem, uma vivência. Que a gente não tem, né, uma outra experiência. E foi muito forte isso, porque então eu fazendo grupos de renascimento com 50, 10 pessoas da rua, eu nem entendi muito bem o inglês das pessoas, né? Porque e então fazendo grupos de renascimento. E foi transformações maravilhosas. Foi parte deste pessoa chegar realmente vendo uma nova possibilidade para a vida, um novo começo. E então se jogaram 100%. Foi lindo. Mas o outro lado foi que nós sannyasins é um pouco bobinho, né? Os intelectuais, as pessoas com coração aberto, e chega então as 2.000, ou não sei quantos foram, deste turma, que eles têm a sabedoria da rua, da sobrevivência. Aconteceu Sim. tudo. Então, neste tempo, eu trabalhei como motorista de táxi e fazendo renascimento. Então, eu tive coisas, tipo, trabalhando na noite. Então, vai lá para este lugar onde os homeless people viveram e tira todos os copos, todas as facas, todos os talheres e coloca tudo em plástico, porque eles usavam para brigas. Então, foi um banho de outras realidades, né? Então, quando você viveu lá, você não teve ideia de tanto jogo político que aconteceu. Então, claro, como pessoa simples lá, você não sabia que então eles querem posições na política. E então, todas as loucuras, é super, lá no este vídeo de Wild Wild West, interessante para ver, porque eu conhecia as pessoas. Por exemplo, esta mulher, esta enfermeira de Austrália, que chegou na comunidade com marido e filhos, pessoa bacana. Como uma pessoa normal, bacana, pode entrar numa neurose que precisa proteger o Osho e envenenar o médico de Osho, e como então pessoas que se trabalham já há muitos anos pode entrar numa doidice assim. E, então, vale a pena muitas reflexões quando você fecha sempre, quando você fica então com sua mente tão fechado numa posição, você perde a realidade, né? Como está acontecendo em muitos lugares no mundo agora. Muito, com muitas pessoas. Mas é interessante você falar isso, porque foi um questionamento que eu fiz assim que eu assisti a série, poxa, naquele ambiente de muita luz, de muita meditação, amorosidade, você acha que o fato do Osho estar em silêncio, de repente, ajudou a ter essa liberdade entre a turma lá a discórdia, vamos dizer assim? Ele deu poder demais para Sheila, e Sheila, na verdade, não foi uma meditadora, como ela mesma falou, e também não fez grupos. Os indianos não fizeram grupos, mas ela foi uma organizadora excelente.
E então, sem medo, ela se colocou, né? Então, eu acho ele escolheu para representar, né? E para ter essa força. Mas o que aconteceu é justamente o que acontece na aula da vida do poder. Então, ela ganhou mais e mais poder. E poder sem coração é muito perigoso. E sem inteligência também, né? Sem coração e sem inteligência, então é desastre. Que a gente é vendo em tudo. E, na verdade, quando você olha, é uma coisa, o que... isso também não é esse Wild Wild West. Eles colocaram, então, a camada das fofocas, né, a horizontalidade do movimento. E assim, claro, quando você tem um movimento de tantas pessoas, tem 1000 histórias. E, então, que eles apontaram. Mas, então, tudo é um pouco dos escândalos, eles foram na direção dos escândalos, né? Então, você entra lá e já vendo pessoas fazendo sexo na entrada, parece todo mundo tripando com todo mundo o tempo todo. Também não foi assim. Você também seguia, então, sua energia, sua simpatia e não todo mundo fazendo sexo sempre, porque também não tive tanto tempo com tanto trabalho que a gente fez na Rancho. As pessoas não sabem que todo mundo trabalhava muito lá, né? 12 horas por dia, todo dia. O sexo, né? Pessoas falam sobre sexo, então, e foi o tempo do AIDS. Então, com AIDS também foi a coisa das camisinhas, das luvas, então também deu uma cortada. E então, nesse filme, nesse documentário, que eles não apontaram, mas por que todo mundo foi lá? Qual foi a essência desse negócio? Não foi para tripar, foi um outro propósito. E, então, nunca falaram realmente as essências do ensinamento do Osho. Então, para mim foi interessante ver que rolou no nível horizontal, né? Então, todos escândalos, todas intrigas pra caramba entre as pessoas no poder. E isso foi muito forte, mas então, no nível individual, muitas aprendizagens fortes para eles também, né? Me parece que a questão do poder, né, foi um grande experimento para as pessoas também aprenderem a lidar com o poder. Porque eu lembro também do Osho dizer, olha, e vocês deixaram tudo isso acontecer, né? Vocês ficaram passivos diante disso, de uma certa forma. Eu acho que isso ainda tem que ser... A gente não tem essa pretensão, a não ser dar algumas pinceladas, mas eu acho que isso ainda tem que ser objeto de estudo para que se mostre toda a visão de tudo o que acontecia, porque tinham coisas lindas e maravilhosas. Alguém nos reportou que não era só trabalho e não era só sexo. As pessoas tinham muito espaço para ficar consigo, tinham muitos aprendizados também, como viver em comunidade. Eu lembro que essa coisa que foi ensinada para os homens, fazer xixi sentado, que é uma coisa que as mulheres sofrem até hoje, com a sujeira que os homens fazem no toalete, né? Porque às vezes erra o alvo, etc. Né? E isso é só uma pincelada, mas aprender... Isso não lembro, não. Isso eu acho que foi Puna, porque em Puna você... Engraçado a gente falar sobre toaletes. Em Puna você tem o toalete no chão. Uhum. Então você precisa se abaixar. Eu acho lá começou com ensinamento que os homens precisavam se abaixar. Porque os indianos fazendo assim, né? Eu lembro dessa referência do rancho, assim, que isso chegou para mim no rancho, que tinha essa cultura. O Bhaskar mesmo referiu, quando conversou com a gente, que ele tinha que sair e deixar na tenda, né, a sua cama arrumada, porque senão o pessoal da limpeza não arrumava o quarto. Então, isso tudo a gente foi aprendendo, né, a viver em comunidade. Isso foi uma experiência muito rica. Muito nível muito superior. É um outro nível de relacionamento, né, Bi? E eu acho que falta assim alguém mostrar não só o desenho,
como é aquele documentário feito pelos próprios Sannyasis, que chama... É inspirado na música da Manica, The Way of the Heart, que eles mostram a construção do rancho e tal. Aquilo é meio desenho, né? E tem o Wild Wild West, que aqui no Brasil é o Wild Wild Country, né? Que eles mostram a caricatura, né? Só o lado político, só o lado da fofoca, não mostram a beleza. Então, eu acho que... Eu sempre ouço falar também que o Osho merece um filme que faça justiça à grandiosidade do trabalho dele, né? Isso ainda, talvez um dia, eu já vi iniciativas que não se completam, eu já vi Sannyasin começando a fazer cotização para fazer esse filme que nunca sai, mas um dia, quem sabe, né? Um cineasta se interessa por resgatar essas memórias, porque está tudo muito arquivado, tem muito arquivo, tem muito material para fazer isso. Esse material do Wild Wild West parece que chegou muito via a mão da Sheila, né? Uhum. Porque como então esse material, ela depois que ela fugiu para a Alemanha e ela assistindo com as seguidores dela na televisão, esse material da mão dela. Então, não sei. Mas então com este filme, muitas pessoas de novo pesquisaram o trabalho do Osho, né? O Osho é sempre controverso. É muito interessante isso, porque ele voltou a ficar famoso depois do Wild Wild Country, né? E ele teve uma veia de... Ele não era um iluminado que só ficou na meditação. Ele gostou de provocar, né? E provocou, e assim, então, chamou as pessoas. Eu lembro quando eu vi o trailer desse documentário e a sensação que eu tive assim, não, tudo de novo. Porque assim, eu vivi a época da prisão dele em São Paulo, a gente foi para a embaixada, entregou manifesto, fez cantoria na frente da embaixada, foi a imprensa lá, nos entrevistou, o Vivian, né, e mais outras pessoas, a Manu, acho que é a Mirna, sempre tenho dificuldade de dizer o nome dela, jornalista, iam montar uma grande manifestação no Ibirapuera, em São Paulo. A Turia estava em São Paulo nesse momento, a gente se reunia, fazia sessões de meditação, mandávamos flores para o Osho. Tudo isso estava acontecendo até que, de repente, ele sai e vai por aquela turnê maluca pelo mundo. Onde você estava nesse momento, Samara? Nesse momento da turnê do Osho? Eu tive um convite, as grandes coisas da minha vida aconteceram sempre com convite. Tive um convite para chegar ao Brasil. Então, em Chile. Então, foi primeiro para Chile e depois para Brasil e para trabalhar. Então, cheguei em Brasil e gostei. E foi muito bem recebido. E eu não tive muito conhecimento político neste tempo. Não foi meu assunto. Nem sabia que o Brasil acabou de sair de um tempo da ditadura. E então foi justamente as pessoas com muita abertura do trabalho, muita abertura para o renascimento. E o brasileiro é muito mais se coloca no trabalho. Em Alemanha é diferente. Eles querem saber primeiro. Então, como funciona, como e o que acontece no corpo. Não, o brasileiro se joga e vai experimentar. E foi uma abertura maravilhosa. E então isso é a generosidade, a amorosidade dos brasileiros, que eles sabem muito bem como receber pessoas de fora, que foi super bacana, né? Então as pessoas tentam para integrar você quando você chega em outro país. E então Brasil, um país com tantas pessoas bacanas e com uma natureza tão maravilhosa, fiquei aqui, né? Você foi para Brasília então, primeiro? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Na Cheguei melhor no, época do Rio de Janeiro. cheguei no Carnaval 86 em Rio de Janeiro.
Uau! E as pessoas me levaram para estas festas grandes, que tem 2.000 pessoas dançando assim, 15 minutos, você não ouve mais nada. E me levaram para a avenida. Então eu pensei, não, uma vez é muito bom, mas isso não é minha praia e não minha definição de felicidade. De beber tanto, eu não. Então, mas, tipo, eu acho que é maravilhoso como uma expressão de alegria, mas, então, eu não sou muito de multidões, e, então, todos os outros anos eu justamente fiz grupos de crescimento de consciência neste tempo do carnaval, né? Porque pessoas têm tempo livre, e assim eu fui para as montanhas trabalhando. Bom, Samvara, você começou os trabalhos aqui, então você teve essa abertura, essa facilidade. Hoje você acha que está mais difícil fazer esses trabalhos aqui? Como é que você enxerga hoje essa mudança, né, nas pessoas? Como é que tá para você aí? Não, a gente tem uma situação específica com a epidemia, né? Então, todo 2020 não trabalhei com grupos e treinamentos, né? E também com terapia intensiva, que as pessoas chegam aqui para 3, 4, 5 dias, e eu trabalho 4 horas de manhã, 4 de tarde, e gostei muito de trabalhar assim, porque você vai muito profundo. Eu também não fiz, porque as pessoas chegam de outras cidades, pegam aeroporto, então, mas especialmente com o Renascimento, você é muito perto da pessoa, né? Então, Renascimento e com a chegada da epidemia, não trabalhei mais, né? Mas fora disso, eu acho o campo é muito aberto para todo tipo de autoconhecimento, né? Não todo mundo tem interesse na transcendência, mas todo mundo tem interesse em saber como nossa mente funciona, como você cria seu aprisionamento com suas crenças e como sair dessa prisão. Então, eu acho que tem muito interesse mais e mais para autoconhecimento, né? Então, acho sim. Mas então, em conexão com o meu caminho individual, eu não sei que vou continuar a trabalhar tanto como antes, porque agora tem tantas sementes bacanas em todos os lugares, como a Dívia. Mas porque a minha vida foi muito viajar muito, né? Então eu acho que não vou viajar tanto, mas não estou me aposentando dos treinamentos, dos grupos, especialmente da terapia individual, que muitos anos não fez. Eu voltei para a terapia individual 2 anos atrás e me encantou, porque assim fica super interessante para mim, porque você está vendo como a pessoa fez o tricô do universo dela, né? Como fez essas criações, né? E então, na terapia, trabalhando justamente o aspecto da mente, desfazer os nódulos e sempre, então, na terapia individual também a gente vai fazer a ponte para a meditação, né? sim, sim. Então, é muito bacana para mim. Interessante isso, porque você sempre trabalhou com a energia do grupo, né? Então você sempre cuidou né, de um monte de tricôs ali, mas não tinha essa dimensão da individualidade de cada um, né? Desse caminho. Então é interessante essa transição, né? É outra É, realidade, né? eu acho que o mundo E... precisa de muitas sementes de Samvara. A gente está Pare não. muitas, muitas sementes, porque a gente vive num momento bem delicado, eu vejo, assim, planetário, né? Bem delicado. E você Então, falou
sobre o que aconteceu em Oregon, no rancho, com se colocar contra coisas autoritárias, contra um mau uso do poder, e tem muita relevância hoje em dia também, né? Uhum. Mas, então, que eu quis falar em conexão com a minha pessoa, eu acho, agora, chegando numa outra fase da vida, eu acho que ninguém também preparou muito bem quando a gente chega nessa fase depois de 60, né? Então, as coisas mudam um pouco e eu acho que precisa uma sabedoria lidar com isso. Então, para viver realmente bem, porque eu acho que nossa vida é como tirar a música da guitarra. Você precisa afinar sempre. E assim na nossa vida também, que foi certo 20 anos atrás, talvez não tira minha musiquinha hoje em dia, né? Então, para ver como que é certo neste momento, né? Na verdade, todo dia, né? E eu não estou planejando para não trabalhar, também vou trabalhar com treinamentos, mas também eu comecei a fazer treinamentos no nível da terapia individual, né? Então, individualmente, a pessoa chega, então, para 7 dias, para 10 dias aqui, né? Então, é um outro formato que é muito bacana, eu acho, para os dois lados, né? Você está hoje perto de Alto Paraíso de Goiás? Você tem um espaço de grupos aí? Como é que funciona os seus treinamentos? Não, sim, não. Então, eu moro aqui na Chapas Veadeiros, mas não em Alto Paraíso, que para nós já é cidade. Eu moro 13 quilômetros distante, num povoado pequeno. Na verdade, nem morando no povoado, eu moro fora do povoado. Então, eu moro bem no mato. E eu sempre fiquei super encantado para a natureza. Então, é um lugar muito bacana, com vista muito bacana, que nunca cansei. E tem minha casa aqui e tem um chalé grande no lado, que isto é o lugar que eu trabalho e que os clientes ficam. Então, não quis criar um espaço, não quis colocar tanto da minha energia no cuidar coisas materiais. Já é suficiente para cuidar tudo aqui, né? Deixar bonitinho. E sempre tem algum local para fazer grupos, né? Porque é muito trabalho. Uma vez eu fiz 40 dias do Kjolche aqui. E então a gente fez caminhos na mata e abrindo um espaço e todo mundo chegou com uma barraca e a sala que agora serve para as terapias individuais foi a sala do retiro. É muito trabalhoso, porque assim você precisa cuidar da infraestrutura e o trabalho. Então, eu prefiro ir para os lugares que tem muitos lugares muito bacanas, né? Para fazer treinamentos e grupos. Sim. Perfeito, perfeito. Como é que você vê Osho hoje? Assim, a gente falou de vários aspectos, até o retorno dele através da série da Netflix, porque assim, a gente percebe hoje com a rede social muitas frasezinhas do Osho, né? Esses posts bem simplinhos, né? Que não refletem, na verdade, toda essa profundidade do trabalho dele. E até essa coisa dos livros parecerem mais para uma relação de autoajuda, muito mais do que antigamente eram aqueles livros dos discursos mesmo, que mexiam com a gente, né? Você acha que existe essa superficialidade do Osho no mundo? Como é que você está enxergando um pouco isso na sociedade, né? Principalmente aqui no Brasil? A vida ficou com mais velocidade, né? As pessoas não têm mais tanto tempo. E gente, em um tempo que consumo de muita informação. E eu acho que a gente precisa achar de novo um equilíbrio, né? Mas eu acho, por coisa desta loucura e o mau uso da tecnologia,
né? A gente não usa simplesmente a tecnologia, a gente é engolido pela tecnologia. Então, eu acho mais e mais importante para as pessoas achar este equilíbrio. E todo mundo é tão identificado com a mente, então vai buscar onde? Nas palavras, nos livros. Então, e quando a pessoa tem este saudade interna, vai pegar o pá e vai trabalhar em si, né? E muitas pessoas, na verdade, querem ter este saber e dar um pouco um conforto, mas não querem realmente trilhar o caminho. Então, eu acho que é tudo natural e quem está na busca vai achar as coisas. E tem muitas coisas disponíveis, né? Então, eu acho toda coisa da espiritualidade abriu muito também. E na verdade, é muito simples, mas ninguém pode fazer para ninguém, né? Cada um precisa trilhar o caminho de volta para esse equilíbrio da essência, de ver anualmente, para ver que a pulsação da vida em si. E na verdade, eu estou percebendo aqui, eu acho a epidemia está ajudando nessa direção de reflexão, de ver as preferências na sua vida, as coisas importantes na sua vida. E então, aqui onde estou morando bem, no mato, você não acredita quanto crescimento, tantas pessoas jovens, especialmente, chegando e mudando da cidade para o campo, para viver uma vida mais em equilíbrio, né? E a vida em si é a grande escola, né? Então, não todo mundo precisa trilhar o caminho da terapia, mas aprendendo em vários aspectos, em tudo é uma aula da vida, né? E pessoas fazendo essa mudança, essa conexão com nossa essência, eu acho muito através do corona agora, né? E um caminho muito dolorido e também vendo muito via esse mal uso do poder, e todo momento a gente é uma outra aula da vida, né? Eu vejo esse momento mundial e do Brasil assim que é de uma, parece que há um filtro, uma depuração. É como se o Brasil tivesse colocando todas as feridas para fora, assim, sabe? Quando você se situa do contexto político, todos os horrores que a gente está vendo, né? Parece que as pessoas estão com orgulho de serem escrotas, e isso está para fora, assim. E isso também nos gera uma oportunidade também muito grande de buscar o caminho interno, porque às vezes quando você não consegue enxergar do lado de fora a satisfação ou o reflexo daquilo que você gostaria, você vai buscar dentro, né? Eu, particularmente, mesmo desde o março do ano passado, eu comecei com uma prática que eu não fazia há muito tempo. Estou fazendo Vipassana todo dia, religiosamente, e é um alimento muito grande, muito grande. Assim, eu sinto falta quando eu não faço. Então, eu acho que é crise e oportunidade ao mesmo tempo que a gente está vivendo, né? Exatamente. E você sabe que com meu passado, nasci na Alemanha, eu como criança sempre foi assim com meus pais. Quando aconteceu isso, porque vocês não saíram da Alemanha, porque e tipo culpando. Mas então quando começou essa tendência aqui em Brasil, me assustou muito no começo. E ainda eu acho assustador. Sim, E eu nem sabia que em Brasil tem tantas pessoas que vivendo na coisa da superioridade.
que eu sempre pensei, os brasileiros é muito mais vivendo através do coração e da inclusão e, da humanidade, não? E do eu sou especial. E, então, tudo isso me deu muito material para transformar, né? Internamente, para também ter muito mais compaixão com a geração dos meus pais, como aconteceu, como então eles nem sabendo, né? Então, muito reflexão em conexão com isso, né? E eu acho justamente que o mundo é um espelho. Então, o que a gente precisa integrar? Então, o que a gente é vendo é uma sombra muito forte, né? E, então, mas eu sou mais da turma que e pegando isso para transformar isso dentro de mim, né? E não sou uma pessoa que vai para as demonstrações, mas eu acho isso também é importante para se colocar. É. E, então, eu acho muito material de ser visto, né? Mas, então, tipo, quando está assim, significa alguma coisa precisa ser integrado, né? Vamos pensar assim, né? E vamos pensar que a gente vai conseguir para transformar, para voltar para a coração, para mais leveza, não é? No Mais momento que uma contato. coisa fica tão pesado, alguma coisa está estranho, não? Exatamente. Está indo para uma polaridade e, na verdade, não é nenhuma e nem outra, mais um balanço e no caminho mais do meio. E com um centramento, uma amorosidade, um respeito para as diferenças, né? Então, espero que a gente vai ancorar nisso, né? Eu tenho dois amigos que a gente tem um grupo que a gente conversa sobre política, né? Como fato da vida. Assim. Tem um que conhece bastante, me ensina coisas, está até bem mais jovem que eu. E ele estava desesperado agora, depois da eleição do presidente da Câmara, o que pode vir aí, a manipulação e a implantação de mais horrores no país e tal. Eu disse para ele, olha, o que eu tenho para falar para você é o seguinte, eu sempre lembro de uma carta do tarô lá, do mais antigo, né? Isso também vai passar. E outra coisa que eu tenho escutado bastante o Osho falando justamente sobre a Vipassana, tenho encontrado falas maravilhosas dele. E uma que ele está falando sobre o pensamento recorrente que vem, e vem, e vem, e vem, e volta para a atenção, para a awareness, e volta para o pensamento, e volta para o awareness, fica aquela coisa. E a frase do Osho que ficou para mim foi: não se envolva. Don't get involved. Quer dizer, tem coisas que a gente não pode mudar, né? Como a situação política que não está no nosso poder, não está na nossa mão, né? Que não deixar aquilo se transformar em desespero, né? A gente tem que dar um passo para trás, observar como a gente observa a mente, né? E não deixar que isso tome conta, assim, porque não adianta ficar doente, porque não vai mudar ficando doente. Para mim foi muito forte para ver que as pessoas perderam um pouco a capacidade de simplesmente trocar ideias, que tem uma coisa que fica fixo nos pontos de vista, e são pontos de vista. E os pontos de vista como as ondas, não é o mar. Então, para um convite para aprender isso de novo, para ouvir outro ponto de vista, então, e não ouvir e já reagindo, né? Já estamos chegando no final, já estamos Não, isso. encerrando aqui esse momento muito, muito, muito rico. Te ouvir é um deleite. A gente começou essa live, você contando do Osho, falando para você da não mente, né, e desse espaço do ser. E aí eu acho que eu queria encerrar essa live com algo assim também, para a gente fechar nesse mesmo ponto.
Então, a partir desse estado mais profundo, eu queria que você falasse alguma coisa assim para a gente se Tá, despedir tá bom. nessa. Antes disso, eu só queria agradecer a Samvara, dizer que a gente ficou muito tocado, muito contente com a sua disposição de conversar com a gente, né? Contar um pouquinho da sua história, das suas histórias com Osho, e pedir para você, agradecendo mais uma vez, para você deixar uma mensagem final aí para nós e para aqueles que nos forem assistir. Então, foi um prazer reconectar com você, Abiro, e foi um prazer maravilhoso para conhecer você um pouquinho, Dívia, e especialmente que a gente tem essa conexão com o mesmo trabalho, né, de renascimento. Eu acho que simplesmente abraçar cada momento como ele é, porque ele é uma expressão do divino neste momento. É o grande truque viver sem resistência. Porque com resistência você coloca pé no freio no fluxo da vida. Então, abraçando isto também, abraçando isto também. E assim o rio está fluindo. E assim você tem essa pulsação da eternidade e do momento. Vamos viver assim, sem resistência. E naturalmente a gente volta para o coração e para o ser. Então, muito obrigada. Namaste, vocês. E namaste para todos os amigos que vão assistir a esse papo gostoso. Tchau. Tchau, obrigada. Um beijo. Eu fico sempre na dificuldade de falar tchau, mas eu vou encerrar a gravação aqui. Ai, que lindo! Gente, muito obrigada pela presença. E repetir esse momento agora assistindo novamente foi maravilhoso. Não é, Bia? Que bom A gente está adorando isso, né? E pega uma entrevista linda como essa da Samvara, só nos estimula a continuar. Que vem teremos surpresas, né, Didi? Aguardem! Gente, a partir de quinta-feira a gente revela, a gente conta o segredo. Não percam, hein? Gente, obrigado por ter estado com a gente. Obrigada, gente. Beijos. Até. Tchau, Vi.